Fala, Deus, se me alegra atenda ao teu mandar. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Aproveitando, irmãos, que vocês estão de pé, vamos ler comigo João capítulo 21 e o verso 14. Evangelho de João, capítulo 21 e o verso 14. Aleluia. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer outra vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe o coração por ter lhe dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Podem se assentar, irmãos? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Confesso aos irmãos que eu queria estar ouvindo outras pessoas. Eu amo ver os nossos pastores aqui pregar. Pastor Marcos, pastor Tiago Alves, todos os nossos companheiros aqui. E vim alguns dias já recusando, mas a gente às vezes quer escolher o momento, quer escolher a forma, quer escolher o dia, mas a própria palavra de Deus diz que quem olha para o tempo, ele não semeia. Aleluia, glórias a Deus. E falei, não vou mais ficar esperando o tempo melhorar, não. E assim aqui estou, para falar que Jesus é bom, para falar que Jesus cura, para falar que Jesus ele muda a história, para falar que Jesus ele levanta do montouro, como já disse aqui hoje. Aleluia, glórias a Deus. E esta palavra, meus irmãos, que Deus colocou no nosso coração de estar falando de Jesus nesta noite. Antes dessa palavra, a própria palavra de Deus diz assim que nos dias de Herodes nasceu Jesus. Aleluia. Nos dias de Herodes nasceu Jesus. Um dos piores homens que pisou nessa terra. Aleluia. O povo vivia oprimido, vivia debaixo de um jugo pesado. Reis era escolhido por Roma, sacerdotes era escolhido por Roma. Aleluia. Glórias a Deus. Havia corrupção. Havia uma fé enganosa. Aleluia. Mas Jesus ele chegou. Assim como a Bíblia diz que o povo pairava sobre densas trevas, mas a luz raiou. Jesus ele chega para pregoar a liberdade aos cativos. Jesus ele chega para pregar a palavra do Senhor. Jesus ele chega para mudar a história daquele ambiente. Porque onde Jesus chega, ele transforma qualquer que seja o ambiente. Aleluia. Não importa o ambiente que você esteja, não importa o ambiente onde você vai. Se Jesus ele for, ele transforma todo o ambiente. Aleluia, glórias a Deus. E não foi diferente. Jesus começa a fazer a obra. Jesus começa por onde passar, fazer essa obra, a qual a própria palavra diz que todos os primeiros capítulos diz, para que se cumprisse o que foi dito. Para que se cumprisse o que foi dito. Jesus ele estava caminhando o seu ministério e cumprindo aquilo que a palavra de Deus já tinha falado. Aleluia, glórias a Deus. Aí Jesus ele vai e escolhe os seus discípulos. Aleluia. E uns desses discípulos estavam ali pescando. E Jesus escolhe os discípulos. Houve ali uma pesca maravilhosa. Aí Jesus ele vai e fala assim para Pedro: Pedro,
Agora farei de você um pescador de homens. Aleluia, glórias a Deus. Você imagina, irmãos, como é uma pregação de Jesus? Você imagina como era o dia a dia com Jesus? Aleluia. Eu tenho um tio que ele é pastor, mas ele é teólogo e profeta. Aleluia. Tudo que você perguntar da Bíblia, ele entende. Tudo que você perguntar de jejum, oração, busca, ele entende. Aí ele morava em São Paulo e eu morava em Presidente Prudente. De tempo em tempo ele ia visitar a gente, né? E eu trabalhava pro meu primo, aí chegava o meu tio. Quem disse que eu ia trabalhar? Queria ficar ali perto do meu tio, ouvindo as palavras, ouvindo falar de Jesus. Ele é um homem carnal como nós. Imagine Jesus pregando. Onde Jesus passava, ele levava uma multidão. E Jesus, irmãos, ele é totalmente diferente de nós. Jesus é acessível. Jesus, ele estava num sermão da montanha com milhares de pessoas. Mas Jesus também estava numa simples casa. Aleluia, glórias a Deus. Um parente ficava doente, mas Jesus, ele ia e curava a sogra de Pedro. Ele era acessível. Tudo que você precisava estava ali. Todos os discípulos, tudo que precisava. Imagine um professor. Porque além de ser Deus, ele era mestre. Além de ser Deus, ele era profeta. Além de ser Deus, aleluia, ele era rei. Glórias a Deus. Imagine você ali perguntando: Senhor, o que eu faço nessa situação? Imagine Jesus falando: faça isso, meu filho, faça isso. Se homens aqui, irmãos, falando, dando conselhos, a gente já fica maravilhado. Pense nos melhores conselhos que você já recebeu aqui na terra de homens de Deus. Imagine Jesus. Aleluia. Imagine uma pregação de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Hoje nós entendemos aqui um pouco, né, irmãos? O porquê que os discípulos foram segurando as crianças. Jesus, calma. Deixa as crianças vir, porque criança é desse jeito mesmo. E judeu faz bastante filho, hein? Imagina. Glórias a Deus. Às vezes tinha culto que Jesus era interrompido porque abriu um clarão no céu. Mas o clarão não foi a glória de Deus, mas não foi um coxo descendo do telhado. Um coxo descendo do telhado. Aleluia. Por onde Jesus passava, ele curava. Porque Jesus, ele não veio só para salvar, mas ele veio curar, ele veio libertar. Aleluia. Porque Jesus, irmãos, ele teve os nossos sentimentos. Ele sabe o que é a dor. Ele sabe, por isso que ele teve compaixão. Aleluia, glórias a Deus. Imagina, irmãos, você perder tudo isso. Você perder os melhores conselhos. Você perder ali um companheiro de todos os dias que você... Aleluia. E foi assim, irmãos. Jesus foi preso, assim como a palavra de Deus mesmo disse, que ele havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia. Agora imagine você perdendo o melhor amigo. Imagine você perdendo o melhor conselho. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus, ele fez a escolha. Aleluia. Jesus, ele fez a escolha dos discípulos. E Jesus, ele não erra na escolha. Aleluia. Talvez você esteja se sentindo um ninguém, um nada, mas Jesus, ele te escolheu e ele não errou na escolha. Aleluia. Talvez você se sinta inferior, mas ele não errou na escolha e ele te escolheu. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. 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 Glórias a Deus. E Jesus, irmãos, ele não abre mão de ninguém. Jesus, ele não abre mão de nenhum dos seus. Ele pode ter as 99, mas ele vai sentir falta da uma que está lá perdida. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus sabia de tudo isso, irmãos. Jesus sabia como ficava a vida deles após a morte. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus morreu. E Jesus ressuscitou. Aleluia. Aí Jesus aparece. Aleluia, como nós lemos, foi a terceira vez que Jesus apareceu. Mas a primeira,
Jesus aparece aos seus discípulos e eles estão todos trancados. Faltou Tomé. Jesus aparece, ele estava com portas fechadas e Jesus entra no meio deles. Paz seja convosco. Aí Jesus conversa com ele, come com eles, atemorizados. Aí os discípulos vão falar para Tomé, ó, eu só acredito se eu tocar. Jesus aparece pela segunda vez. E ali eles tocam, Tomé toca nas mãos furadas. Aleluia. E ali Jesus aparece pela segunda vez e eles de novo as portas trancadas. Por 3 anos e meio Jesus ensinou. Por 3 anos e meio Jesus direcionou o caminho. E eles ali a porta trancada. Aleluia. Jesus já tinha falado que eles dariam continuidade. Aleluia, glórias a Deus. E é a terceira vez. Aleluia. Os discípulos estão na Galileia. Aí um olha para o outro e fala, vamos pescar? Vamos pescar? Eu imagino a Bíblia não fala, mas ali eu penso assim, vamos distrair um pouco, irmãos, vamos pescar. Porque eles estavam a portas fechadas, porque eles estavam com medo. Porque tudo que havia ocorrido, porque para o povo ali, eles achavam, matei Jesus, acabou. Acabou o sonho, acabou o projeto. Jesus está morto, agora esses aí vai ser fichinha. Aleluia, glórias a Deus. Mas ali, como eu falei para vocês anteriormente, aonde Jesus chega, ele transforma o ambiente. Ele estava ali pescando, pescou a noite inteira e não pescou nada. Aí Jesus está ali e fala, ó, vai mais um pouco para lá que você vai pescar. E eles foram. Automaticamente João viu e falou, é o mestre. Aleluia, glórias a Deus. E aonde eu quero chegar, irmãos? Pedro, assim que ele viu que era Jesus, ele já pegou a sua túnica. Aleluia, glórias a Deus. Porque Jesus, aonde ele chega, irmãos, ele motiva. Jesus, onde ele chega, ele transforma. E ele quer isso de nós. Jesus, ele chega no pior momento dos seus discípulos, sem saber o que vai ser o dia de amanhã, com medo. Quando se reunia, era portas fechadas. Aleluia, glórias a Deus. Mas aí Jesus, ele não escolhe o momento. Não é igual nós que escolhemos o melhor momento para fazer, para visitar. Aí eu vou visitar aquele irmão só quando ele melhorar. Jesus não. Ele no pior momento, ele chega lá, porque ele não abre mão. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus, ele chega lá e já chega transformando. Pedro, ele já coloca a sua túnica. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos... Quantas vezes Deus incomoda a gente de levar uma motivação a alguém? Aleluia. Quantas vezes a gente vê o nosso irmão que parou de vestir um terno? Quantas vezes a gente sabe que o irmão tem uma chamada? Motive, irmãos. Motiva o teu irmão. Vai esperando, irmãos, que o pastor Marcos tem todo mundo que está no teu WhatsApp, nos seus contatos, não tem. Vai achando que os irmãos aqui, líder de missões, ele tem o contato do seu irmão, de um primo, de uma pessoa que trabalha com você. Aleluia, glórias a Deus. Motiva. Aleluia, glórias a Deus. Motiva, irmãos, porque muitas das vezes a pessoa não tem força. Aleluia. Há um tempo atrás, eu encontrei com uma pessoa lá no centro. Tô desanimado, tô isso, aquilo. Se eu não fosse crente, irmão, eu falava, eis que te digo de mim mesmo, você não está sendo valorizado, vai para outro lugar. E tá cheio de gente assim, irmãos. Eis que te digo de mim mesmo. Aí fala, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí depois a pessoa sofre a consequência. Eu não tinha nada para falar, Deus não mostrou nada para mim, mas eu tive uma coisa que eu falei. Falei, ó, vai passar. Aleluia, glórias a Deus. A vida do crente é assim, altos e baixos. Hoje a pessoa está aí, ó, fazendo parte da diretoria, está trabalhando. Outra pessoa, eu vou mudar de igreja. Eu falei, meu Deus, você não pode sair.
chegou em mim e falou, não, você não pode sair, você é importante. Aleluia. Já pensou, vai lá, aqui você não é valorizado. Aí chega lá, vai na outra igreja, acontece alguma coisa, daqui a pouco está lá no mundo, irmãos. Aleluia. Quem tem algum parente que se afastou dos caminhos sabe como é difícil sarar feridas de alguém ferido. Aleluia. E nos dias de hoje, irmão, pouca gente tem azeite para curar feridas. Pouca gente, talvez, irmão, a minha fala não influenciou em nada, também não ajudou em nada. Não sei, só Deus sabe se aquela palavra que eu falei influenciou para a pessoa continuar. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não atrapalhei. Quantas pessoas, irmãos, atrapalham com uma palavra de maldição, com uma palavra negativa? Fuja dos pessimistas, irmãos. Fuja dos pessimistas. Fuja daqueles, você está aí ainda? Não, fuja desses. Se aproxima daqueles que falam, irmão, você tem uma chamada, eu confio, eu creio que ainda Deus vai realizar essa grande obra, porque Deus não erra na escolha. Glória a Deus. Você tem um irmão, você tem um primo, você tem um companheiro de trabalho, que você pode motivar, que você pode dar uma palavra. Nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos, irmãos, se unir e falar, irmão, dá a sua mão e vamos junto. Aleluia. Isso é missão. Aleluia. Isso é uma introdução a tudo aquilo que o grupo de missões já fazem. Aleluia. Mas Jesus, irmãos, ele não foi ali buscar Pedro pescando porque ele falava bonito. Não. Porque um dia a sua voz pode falhar. Um dia você é o melhor funcionário da empresa, mas um dia você não consegue mais e o teu patrão simplesmente fala, tá aqui, mas vai procurar suas contas, vai procurar outro serviço. O irmão toca muito bem. Se um dia ele parar de tocar, para Deus ele vai continuar sendo importante. Deus vai continuar amando. Aleluia. Faz tempo que eu não prego, irmãos, mas nem por isso Deus deixou um milésimo de falar assim, eu não amo você. Eu não amo você. Aleluia. Talvez tenha pessoas aqui igual Pedro, já sem a túnica. Aleluia, mas isso não muda em nada o amor de Jesus por você. E essa palavra, ela está vindo porque Jesus, ele não errou na sua escolha. Jesus, ele quer motivar você para você ir mais além. Este mesmo Pedro que estava aqui, irmãos, é o mesmo Pedro que ganhou 3.000 almas. Aleluia. É o mesmo Pedro que abriu a voz ali. Aleluia. Que até a sua sombra curava. É o mesmo que estava ali trancado. É o mesmo que poucos dias antes, tinha falado, não conheço Jesus não. Aí o galo cantou, não, você parece com ele. Aí o galo cantou, não parece com ele não. Não é eu não. Mas poucos dias depois, Jesus, ele não abandonou, ele foi a primeira, ele foi a segunda, ele foi a terceira. Aleluia, glórias a Deus. Porque Jesus, ele não abre mão. Aleluia. Você acha que Jesus, ele quer perder você? Ele não vai perder você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi a primeira, foi a segunda e foi a terceira. Depois da terceira vez não precisou da quarta, irmãos. Aleluia. Jesus, ele foi no momento que Pedro mais precisava. Ele não tinha nada para oferecer, irmãos. O que ele tinha? Ele tinha uma voz bonita. Aleluia. Estava lá pescando, longe do propósito. Você foi chamado para ser ganhador de almas, de homens. Aí está pescando peixe de novo. Aleluia. E Jesus, ele chega num dia ruim, uma noite inteira e não pescou nada. Jesus, ele é diferente de nós, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Ele estava ali pescando, irmãos, e não pescou nada. Jesus não chegou. Jesus poderia chegar. Você não está pescando nada porque você está desobedecendo. Aleluia, glórias a Deus. Você está colhendo o que você plantou? Não. Jesus falou, vai lá e pesca. E eles pescaram. Jesus chegou lá e fez o peixe. Jantaram juntos. Aí Jesus chama no particular, Pedro, tu me amas? Aleluia, glórias a Deus.
Você tem um chamado de Deus, você precisa fazer aquilo que Deus vocacionou você a fazer. Talvez você se sinta tão pequeno, mas você pode ajudar alguém, você pode motivar alguém. Porque aí fora, irmãos, está cheio de gente negativa falando, você não vai conseguir. Talvez a pessoa já está ali aflita, e você não vai conseguir, você não vai ser ninguém, mas você pode levar a boa semente. Aleluia. Até Jesus chegar, Ele muda a história. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Mas na terceira vez que Jesus chega é diferente. Aleluia. Aí depois de tudo, irmãos, porque Jesus, Ele é relacionamento. Jesus jantou com eles. Aleluia. Jesus deu a dica onde tinha os peixes. Pegaram 150 grandes peixes. Porque Jesus, Ele se preocupa com o seu alimento. Jesus, Ele se preocupa com o seu pão de cada dia. Aleluia, glórias a Deus. Aí Jesus chega, irmãos, e fala, Pedro, na verdade te digo, que quando era moço, você fazia coisas de moço. Aleluia. Muitas das vezes nós precisamos evoluir. Deixar de ser menino. Jesus, Ele esteve com eles ensinando todo o tempo. É a mesma coisa, só que em proporções diferentes. Quando a gente vai ali tirar a habilitação, o instrutor está sempre ali do lado. Aí vem aquela carteirinha, está habilitado. Se vira. E agora? É ali, na prática, que a gente vai ver. Aleluia, glórias a Deus. Eles perderam o instrutor, eles perderam o mestre, ele perdeu o companheiro. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus, Ele falou, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Nós, pela nossa própria força, irmão, nós não conseguimos. Pelas nossas próprias forças, irmãos, nós não chegamos a lugar algum. Um dos maiores homens que pisou nesta terra, mais capacitado, ele falou, aleluia, não que sejamos capazes, mas Ele nos capacitou. Se tinha alguém que podia falar, eu tenho capacidade, era Paulo, mas ele vai e abre a boca e fala, não sou capaz, mas Ele me capacitou. Aleluia, glórias a Deus. Quando a gente tenta com a nossa força, do nosso jeito, não dá certo. Aleluia, nós temos medo, nós pensamos que nós vamos fracassar. Aleluia. E Jesus termina essa passagem, irmão, chamando ele em particular. Aí João vai junto. Aleluia, e Pedro olha assim, mas que importa de que ele vai também? É interesse, irmãos. Jesus chamou Pedro, segue, mas João já foi ali junto. Porque ele também queria mais de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E este mesmo homem, irmão, que estava ali com medo, esse mesmo homem que estava ali trancado, ele entendeu que das próprias forças, ele não ia conseguir. Mas ele se reuniu com os irmãos, buscou aquela promessa que o Senhor diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia, pela sua própria capacidade você não chega em lugar algum. Mas se o Espírito Santo de Deus te levar, você vai para lugares que você nunca imaginou. Talvez você olhe para o cenário e você coloca limite nos seus passos. Eu só vou conseguir chegar até aqui. Eu só vou conseguir chegar até aqui. É a sua força vai te levar até ali. Mas o Espírito Santo de Deus vai fazer você ir mais além. É o Espírito Santo de Deus que faz você chegar a lugares que você nunca sonhou em estar. A posições que você nunca sonhou em estar. Jesus, Ele tira do montouro e faz se assentar com príncipes. Aleluia. Mas também Deus tira do palácio e também faz comer grama. Aleluia. Deus tira do montouro e leva para os príncipes, mas também faz um rei comer capim. Nabucodonosor. Aleluia. A vida da gente é altos e baixos. A carne sente. Mas Jesus, Ele tem compaixão. Ele sabe a tua dor. Ele sabe a tua dor e sabe aquilo que é o remédio para a tua dor. O remédio que este mundo precisa conhecer. Este remédio se chama Jesus.
Este remédio para esta geração é Jesus. Jesus precisa estar no nosso trabalho. Jesus precisa estar nos nossos passos. Aleluia, glórias a Deus. Ô, irmão, não é só comigo, irmão. Você chega com alguém, não é só comigo que chega pessoas, chega até você. Ô, irmão, tô triste, ora por mim. Libera a palavra de bênção. Motiva. Parente, não é só parente meu, irmão. Eu tenho certeza que parente de vocês chega até você, eu preciso de ajuda, ora por mim. Jesus te chamou, irmãos. Você sabe o remédio. Você sabe onde está o remédio. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quantas vezes nós ouvimos, você não morreu ainda porque ainda tem uma pessoa orando. Aleluia, continue orando pelos teus. Aleluia, teve um dia que eu cheguei na minha mãe e falei, olha, tô sentindo, acho que o pai vai se converter. Eu falei, meu Deus, não vai não. Meu Deus, seu pai é diferente. E meu pai era aquele homem, eu sempre falo aqui, essa raça de crente. Eu? Ser crente? Hoje é obreiro. 19 anos, irmãos. Minha mãe orando. Não existe improvável para Deus, irmãos. Não existe improvável para Deus. Aleluia. Não abre mão, irmãos. Não abre mão. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele não abriu mão. E ali, eles reconhecendo que a própria força deles não levaria eles a lugar algum, eles se reuniam. Aleluia. Se revestiram de poder. Assim como o Senhor falou, ficar em Jerusalém até do alto, sejais revestido de poder e ser-me-eis testemunha. Em Jerusalém, Judeia, aleluia, glórias a Deus, Samaria, até Sarandi. Nós fomos alcançados, irmãos, por esse remédio. Nós fomos alcançados por esta palavra que muda e transforma. Nós estamos aqui hoje porque esta palavra nos alcançou. E esta palavra, ela vai continuar. E esta palavra, ela vai continuar. E você é o porta-voz de Deus nesta terra para estes últimos dias. Talvez você não consiga falar 1 hora, 40 minutos, mas Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Ô, irmão, você fica bonito de terno. Volta a usar um terno. Isso aí eu estou falando para mim mesmo. Porque muitas das vezes a gente vê uma situação e nós não fazemos, mas não é aquilo que o Senhor quer que a gente faz. Jesus, Ele quer que a gente se une e pega na mão do outro e fala, vamos. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Jesus poderia muito bem falar, essa pesca não foi boa, porque você é isso, porque você é aquilo, você me negou. Aleluia. Mas Jesus, Ele é diferente, irmãos. Jesus, Ele é diferente. Jesus, Ele tem relacionamento. O que não pode perder em nós é o relacionamento entre uns aos outros. Aleluia, glórias a Deus. Porque onde não há relacionamento, há frieza, há distanciamento. Aleluia, glórias a Deus. Mas o homem revestido, irmãos, aleluia. O homem revestido, ele não vai ficar ali, irmãos, trancado. O homem cheio, ele não vai ali ficar trancado. Ele não vai estar pescando peixe, mas ele vai estar pescando homens a qual ele foi vocacionado. Aleluia, glórias a Deus. E ali, irmãos, aquele homem que tinha medo, aquele homem que tinha medo, aquele homem que negou, houve um reboliço, houve um alvoroço. Mas quem é esses homens? Aleluia, quem é esses? Aleluia. Não eram aqueles pescadores, porque eles estão falando línguas de países que eles nunca estiveram lá. Aleluia. Não, eles estão embriagados. Aleluia. Aleluia. Mas aquele mesmo homem que tinha medo, irmãos, ele se levantou. A Bíblia diz, Atos, capítulo 2, que Pedro se levantou, irmãos, e os seus discípulos, e em alta voz ele falou, eles não estão embriagados, mas estão cheios do Espírito Santo. Começou a pregar a palavra, não existia mais medo. Houve um alvoroço tão grande que ali o Sinédrio chamou Pedro, ele já não tinha mais medo. Aleluia, porque Jesus, ele encoraja.
Os tempos são difíceis, irmãos, mas é Jesus que encoraja, é Jesus que nos vai fazer ir além. Aleluia, glórias a Deus.